Lemos hoje um devocional impressionante chamado Caminhando e Prosperando com Jesus, inteiramente construído ao redor de uma ordem fascinante e dificílima de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. E lendo as palavras do texto, fica muito claro que o nosso verdadeiro inimigo não é a falta de tempo ou a conta bancária no vermelho, mas a maneira insana como tentamos carregar o peso do mundo todo nas costas. O texto foca bastante naquelas pessoas que decidiram mudar de país, recomeçar a vida, especialmente na Europa, e acham que precisam controlar até a rotação da Terra para as coisas darem certo. O sujeito faz as malas, atravessa o oceano achando que a vida vai se transformar num filme cult europeu, com cafés elegantes e passeios de bicicleta, mas a realidade bate na porta em formato de boletos em euros e um estresse que nenhuma terapia dá conta de resolver sozinha. O devocional acerta em cheio quando aponta que acordamos cansados não por falta de sono, mas porque a alma já amanhece esmagada por pendências. E os dados comprovam essa tragédia da vida moderna. O Ministério da Previdência Social no Brasil registrou um salto espantoso em 2024. Foram mais de 472 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, como ansiedade severa e burnout. Um aumento de quase 67% em relação ao ano anterior. Nós estamos, de forma muito eficiente, pifando o próprio motor. O motor já fundiu. A luz vermelha do painel está piscando faz 3 meses. E a gente continua pisando no acelerador, acreditando que um café duplo e um podcast de produtividade vão consertar um problema de ordem espiritual. O devocional trabalha o princípio da prioridade, mostrando que nós simplesmente invertemos a ordem natural da existência. Colocamos o desespero na cadeira principal. O dinheiro senta na cabeceira da mesa. O medo de não dar certo dita as regras da casa. E Deus acaba virando aquela central de atendimento de informática, que a gente só aciona quando o sistema cai de vez e a tela fica azul. Uma linha de emergência para apagões existenciais. A pessoa tenta resolver o visto de residência, aguentar um chefe incompreensível, mascarar a saudade absurda da família e lidar com a barreira do idioma. Quando o cabelo começa a cair de tanto nervoso, ela levanta as mãos e pede uma solução mágica, um truque rápido. O texto de hoje nos confronta de forma dura e necessária, dizendo que o Criador não aceita ser o plano B de uma rotina desgovernada. Ele exige ser a fundação. E, olhando para a história, a mensagem de Jesus em Mateus desafiava diretamente a cultura da época romana. No Império Romano, o status, o poder político rigoroso e o acúmulo material ditavam o valor de uma pessoa. Jesus vira para uma multidão esmagada por impostos e diz para eles não focarem na comida e na roupa como objetivo final da vida. Era uma quebra de expectativa gigantesca. E hoje, a nossa obsessão materialista não é apenas ter comida na mesa. É pagar o financiamento do carro, assinar 4 serviços de streaming diferentes e parecer incrivelmente realizado nas redes sociais enquanto tem crises de choro no banho. Buscar o reino primeiro significa colocar um freio brusco nessa tentativa ilusória de gerenciar os imprevistos do universo. É literalmente uma troca de comando. Você tira a sua ansiedade do cargo de diretor executivo da sua vida e devolve a cadeira para quem realmente entende do negócio. O devocional cita provérbios, mandando a gente parar de se apoiar no próprio entendimento. O drama é que o nosso entendimento acha que consegue curar um esgotamento crônico comprando uma agenda colorida de organização pessoal. Aquelas agendas cheias de adesivos e frases de superação não salvam ninguém de um colapso iminente. A Organização Mundial da Saúde calcula que a depressão e a ansiedade causam perdas de $1 trilhão anualmente em produtividade no mundo todo. Nós nos transformamos em fábricas de produzir tensão muscular. O mais curioso é que a própria ciência começou a apontar para a saída que esse texto bíblico propõe. Um estudo monumental da Escola de Saúde Pública de Harvard, que investigou dezenas de milhares de pessoas ao longo de 20 anos, revelou que ter uma vida espiritual ativa e frequentar comunidades de fé reduz o risco de depressão em 27%. 27% de proteção apenas por exercer a humildade de admitir que você não governa os acontecimentos. A ciência médica e a sabedoria espiritual estão chegando a exatamente na mesma conclusão. O texto do devocional avisa que ninguém prospera de maneira sustentável e saudável sem ter princípios rígidos. Você pode até conseguir a promoção no trabalho, juntar o dinheiro para a casa própria, vencer a burocracia dos documentos imigratórios,
Mas se não houver um alinhamento interno com Deus, a sua mente vira um castelo de cartas. Qualquer brisa derruba a estrutura. A prosperidade financeira sem o alinhamento com a verdade é apenas um acúmulo de bagagem extremamente pesada. Imagina tentar correr uma maratona carregando 2 malas de viagem abarrotadas de pedras. É o que muita gente em processo de adaptação em outro país tenta fazer diariamente. Um inquérito recente revelou que os imigrantes de fora da União Europeia enfrentam enormes barreiras no acesso a cuidados de saúde mental e sofrem com uma desproteção financeira que esmaga o psicológico. Essa bagagem invisível cobra um preço caríssimo do corpo. O convite do devocional para entregar o caminho ao Senhor, baseado no Salmo 37, não é uma frase fofinha para estampar em camiseta. É uma estratégia brutal e necessária de sobrevivência emocional. Entregar o caminho bate de frente com o instinto de sobrevivência moderno. Nós somos treinados para não delegar nada importante. A gente quer segurar o volante, escolher a marcha, criticar o trânsito e ainda reclamar da qualidade do asfalto. Depender do invisível mexe com o nosso ego controlador. O texto destaca isso maravilhosamente bem. Nós adoramos a parte de Mateus 6 que fala sobre as demais coisas sendo acrescentadas. Queremos muitos acréscimos. Queremos o pacote completo de bênçãos e tranquilidade, mas exigimos receber isso do nosso prazo. Evitamos a todo custo o processo de entrega. Queremos a paz de espírito sem assinar o termo de obediência. Esse desejo de ter o benefício sem o compromisso gera um ciclo de frustração absurdo. O próprio termo burnout descreve algo que queimou até o fim e perdeu a capacidade de funcionar. A proposta de buscar o reino age como uma recarga obrigatória na fonte que nunca seca. Quando o foco volta para o centro espiritual, as urgências periféricas perdem o poder de nos aterrorizar. Isso não significa que os problemas burocráticos e financeiros somem milagrosamente da sua caixa de correio no dia seguinte. Significa que você para de permitir que uma dívida ou uma incerteza dite o seu valor como pessoa. O coração finalmente encontra uma bússola e a mente começa a baixar a guarda. Acontece uma limpeza nas prateleiras do nosso cérebro. Você tira o medo crônico do futuro da vitrine principal e coloca a confiança inabalável nesse lugar de honra. O autor do devocional lança perguntas que cutucam feridas abertas. O que tem ocupado o primeiro lugar na nossa cabeça pela manhã? A voz da fé ensinando o próximo passo ou o megafone da ansiedade gritando a lista de tarefas? A cena típica moderna é o alarme do celular tocar e a pessoa levantar calculando 15 cenários trágicos antes mesmo de colocar o pé no chão. O corpo mal despertou e o sistema nervoso já está se preparando para uma invasão alienígena imaginária. O debate sobre saúde mental na Europa ganhou os holofotes justamente porque as taxas de transtornos mentais, principalmente a ansiedade, atingiram níveis alarmantes, afetando brutalmente o bem-estar da população e a economia. Os governos investem fortunas tentando mitigar os danos, criam campanhas, mas a raiz existencial do problema muitas vezes permanece intocada. O alinhamento com algo maior cria uma estrutura interna à prova de balas. Trabalhos acadêmicos mostram que a espiritualidade oferece um suporte emocional poderoso, auxiliando os indivíduos a desenvolverem resiliência para lidar com o estresse diário e até doenças crônicas. Todo o esforço de controle que fazemos por fora não significa nada se por dentro tudo é um caos completo. Prosperar com Jesus, como o devocional afirma brilhantemente, é amadurecer. É aceitar que você não tem força física nem emocional para sustentar o mundo nas costas e decidir viver debaixo de uma ordem celestial. Devolver a coroa e o trono para Deus é a atitude mais inteligente, libertadora e apavorante que alguém condicionado a resolver tudo sozinho pode tomar. Uma vida abençoada não surge quando as circunstâncias externas ficam magicamente perfeitas, mas brota no exato instante em que o coração se rende ao processo. O convite final é abandonar a teimosia de querer correr na frente. Parar de viver como equilibristas num circo onde a lona está pegando fogo e reconhecer que fomos desenhados para caminhar a partir de um centro firme. Um ponto de virada magistral para abandonar a exaustão crônica e começar a construir uma história sustentável de verdade. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa conversa, mande o link deste episódio para ele agora mesmo.